Gente, falei para vocês que eu gosto muito de história e eu trouxe aqui para falar comigo hoje o Rafael Sanmarco, que tem um monte de história para falar para vocês, tem um monte de coisa para falar para vocês do restaurante Refúgio. Tudo bom, Rafa? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo para contar essa história? Opa, vou até tomar uma água aqui para poder molhar o A galera. gente tem 3 vídeos para contar essa história. O primeiro, eu sei que você é jovem, apesar de você falar que um problema de DNA, data de nascimento avançada, com certeza eu sei que você conhece bem essa história, porque ela é a sua história. Quem veio primeiro? O que veio primeiro? O Termas do Vale ou o Restaurante Refúgio? Não, primeiro veio o Termas do Vale. O Termas do Vale, ele existe há quanto tempo? Porque na verdade isso aqui era uma fazenda. Isso aqui era uma fazenda, criação de gado, e começou como mais ou menos uma casa de campo do meu avô, né? Muitos anos atrás, quando ele veio da Espanha, um dos primeiros investimentos aqui na cidade dele foi esse terreno onde hoje é o Termas do Vale. Inclusive aqui onde é o refúgio era a sede da fazenda. A sede da fazenda, o dia que eu conversei com a sua mãe, ela estava contando. A casa onde é o restaurante hoje era a sede da fazenda. Era a sede da fazenda. Depois a gente vai chegar lá. Então, ele criou primeiro o Termas e depois veio o Restaurante Refúgio. Isso, você imagina que o Termas do Vale ficou pronto, foi inaugurado, se não me engano, em 94. 94. O restaurante Refúgio ele nasceu em 98. Entendi. E de quem foi a ideia do restaurante? A ideia do restaurante foi do meu pai e da minha mãe. Foi da Márcia e do Oliveira. Falando até de história, como você estava puxando aqui, meu avô, quando ele veio da Espanha para o Brasil, ele chegou aqui com 18 anos, 20 e poucos reais no bolso, e precisando correr atrás para poder fazer dinheiro, para poder se manter. E literalmente foi aonde ele, assim, ele já tinha dentro dele, né? Mas foi onde ele afloreceu isso. Então vendia sabão, trabalhava em restaurante, vendia serviço, fez de tudo que você imagina. Era o faz tudo. Faz tudo. E era ele e sua avó? Era ele conheceu a minha avó depois aqui no Brasil. A sua avó era brasileira? Minha avó era portuguesa. Eles se conheceram porque quando meu avô veio da Espanha para o Brasil, ele ficou na casa de um parente da minha avó. E aí, futuramente, a minha avó veio de Portugal para o Brasil. Aí eles se conheceram. Se conheceram aqui. Por que o nome do refúgio? Tem a ver com o espaço? Tem a ver com as árvores? É realmente parece um refúgio mesmo, né? É exatamente sobre isso que você falou. É o ambiente, são as árvores. Aqui a gente está rodeado de árvore, mas ali já é uma avenida já. Sim. Uma das avenidas mais movimentadas aqui de São José, né? E nessa época, em 98, o Clube Termas já estava funcionando. Já estava funcionando. Ele já tinha as instalações que tem, as piscinas. O objetivo sempre foi esse, ter as piscinas. Sempre foi esse, ter as piscinas e ter entretenimento mais voltado para o lado do esporte, né? Sempre com esse objetivo do esporte. Me fala uma coisa, você participou de tudo isso quando você era pequeno? Quando eu era muito pequeno. Eu sou de 91, o Termas foi em 94, então você imagina, eu era... Um dia a gente estava conversando aqui no almoço e você estava falando que lembra, tinha algumas crianças de algumas escolas que tem aqui na região, você estava me contando que você lembra quando você trazia os seus amigos da escola. Eu estudava numa escola aqui do lado, aqui na avenida. Então era assim, aquela coisa da molecada, você saía da aula, você vinha almoçar, eu vinha pra cá, acabava trazendo os amigos. E como é uma coisa que vem até hoje, né? O pessoal tem aula de manhã, depois tem aula à tarde, ou aula de inglês, é futebol, é atividade, ou simplesmente para em algum lugar para almoçar, antes de ir para casa, para não ter aquele trabalho do preparo do alimento. Depois vem aquela parte, não sei se você gosta, eu adoro cozinhar, mas odeio lavar louça. Eu sou o contrário, cara, eu gosto de lavar louça. Eu em casa, quando a minha mulher vai lavar louça, eu brigo com ela, falo, pô, eu falei para você que eu ia lavar louça, e ela cisma e vai e lava, porque eu tenho neurose com cozinha e com pia.
Eu não posso ver cozinha suja e pia suja que eu vou lá e limpo. Mas enfim, conta alguma história interessante de quando você era criança que você se lembra hoje que aconteceu. Um tombo, um machucado, Ixi, uma briga, alguma coisa que tombo e aconteceu. machucado, ixi, é a É o que história que eu mais tem. mais tenho pra te contar, cara. São até história meio que de pateta. De vez que eu saía daqui pra ir pra escola e ficava atento na gelatina que a gente serve até Aham. hoje. Às vezes era sorvete demais de estar olhando pra baixo e dar de cara no poste. Esse portão aqui, inúmeras vezes eu já desci de bicicleta aqui, perdi o freio e dei de cara naquele portão. Nossa Senhora. Minha mãe não tinha uma vida muito tranquila, não, viu? Eu testava os nervos dela. Bom, gente, eu bati um papinho aqui com o Rafael e a gente contou um pouco da história aqui de Termas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a comida que era servida na época, a história um pouquinho é do seu Pérez e da avó do Rafael. Fala para eles o endereço aqui do refúgio Aqui é e as redes sociais. Aqui é a Avenida Lineu de Moura, 255, ao lado da portaria principal do Termas do Vale. A rede social é o @restauranterefugio.pnb. Por que PNB? Pintado na brasa, a tradição da casa. Já já a gente vai falar dessa tradição. Fica comigo que já já eu volto.